É um grande prazer aqui, nesse momento, né, me unir com vocês aqui na explanação da Palavra de Deus. Quero agradecer a oportunidade que me é concedido nesta noite para podermos nos interagir. Mas antes que eu possa ler os textos e passar para a leitura da Palavra de Deus, eu quero contar uma história antes de começar o culto. É uma história, mas é uma história de H maiúsculo, tá? Não é uma história com H minúsculo. É uma história verdadeira. Então, na época que esses fatos aconteceram, eu tinha uns 29 anos, faz bastante tempo. E nessa época também eu era membro da Igreja da Reforma, né? Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, e eu era dirigente da Escola Sabatina na Igreja da Reforma. Então, já na conclusão da Escola Sabatina, nesse dia de sábado, já terminando, eu vi adentrar dentro do nosso salão de culto 2 homens, né? 2 irmãos. Esses 2 irmãos entraram, se sentaram, eu não os conhecia. Eles não eram pessoas assim de aparência chamativa, né? Eram pessoas simples. Tá. Aí terminei a escola sabatina, peguei meus filhos e fui sentar. O dirigente do grupo entregou a palavra para esses 2 irmãos e eles iam fazer o culto da segunda hora. Eu, na verdade, naquele dia, eu estava assim meio que enfadada, né? Falei, vai ser mais um sermão, como sempre, né? Um sermão repetitivo, aquilo que a gente já está cansado de ouvir. Aí peguei meus filhos e fui sentar na última fileira de cadeira do salão. E aí esses irmãos começaram a pregar. No começo, nada me chamou a atenção, mas então eu comecei a ouvir algo novo na pregação. Ele começou a falar que não era a igreja que era a esposa do Cordeiro, né? E que a esposa do Cordeiro era a Nova Jerusalém. E eu já fiquei, já deu aquela, né? O ouvido já começou a prestar mais, esses homens estão falando algo que eu nunca ouvi. E aí ele continuando o assunto, ele lia uns textos, né, que ele tinha uma apostila na mão, e ele lia muitos textos nessas apostilas. E ele falou da vinda como ladrão, depois ele falou, ele leu muito na página 490, que depois eu quero ler o texto, que me impactou nesse dia, e eu fiquei muito curiosa com tudo aquilo que esses 2 irmãos estavam falando, porque, na verdade, era um assunto que eu nunca tinha ouvido falar. E ele lia no Grande Conflito e ele explicava. Bom, os irmãos já podem entender que eles estavam pregando as 5 vindas, né? Esses irmãos eram o irmão Manuel e o irmão Antônio Costa. Eles foram nesse dia, a primeira vez que esses irmãos foram em Santo André e começaram com a pregação das 5 vindas. Aí, quando ele concluiu o culto da segunda hora, eu lá comigo, eu dizia assim, bom, eu vou pedir para ele essa apostila que ele leu durante a pregação. Por quê? Era um assunto que eu não conhecia, que eu nunca tinha ouvido nada, e que eu queria saber mais. Aquilo me deixou muito, assim, meu coração sentiu, assim, um interesse muito grande naquilo que ele estava lendo. Aí, quando eu saí na porta, né, o irmão Antônio Costa chegou na porta, né, para cumprimentar os membros, e eu deixei para sair por último. Quando eu cheguei, eu falei, irmão, dê para mim essa apostila, eu gostaria de ler essa apostila mais uma vez. Aí ele falou, não, irmã, vem aqui às 2 horas, né, no estudo que nós anunciamos, nós vamos estudar aqui à tarde, e aí eu dou uma apostila para você.
Falei, mas irmão, mas eu queria agora, eu levo para casa, eu leio, 2 horas eu volto e eu trago. Não, irmã, vem às 2 horas aqui que a irmã vai receber uma apostila. Bom, eu estava com o meu coração assim tão ansioso para tornar a ler, a ouvir e ler novamente aqueles textos, mas ele não me deu a apostila. E eu fui para minha casa. Mas eu chegando em casa, eu não almocei. Eu pus almoço para os meus filhos e não almocei. Eu lembrava, na minha mente, eu me lembrava das páginas do livro do Grande Conflito que ele tinha lido. E essas páginas, eu fui direto lá. Peguei o livro da estante e já fui folheando o livro e fui buscar o assunto que ele tinha lido, né? Falava da vinda como ladrão e do juízo aos nossos casos. Depois eu quero ler esse texto. Irmão, quando eu li essas passagens no Grande Conflito, aquilo me impactou de uma tal maneira, criou um impacto em mim, que eu não almocei. Eu peguei e já fui direto lá onde eles estavam almoçando e não deixei o irmão Toninho acabar de almoçar. Depois que eu falei, puxa vida, né? O irmão nem almoçou. E eu já fiquei fazendo perguntas, já fiquei querendo saber mais, já ficamos conversando, e ele muito amoroso, como ele era, todos os irmãos que conhecem sabem, e ele não se importou com a minha chuva de perguntas e foi me respondendo, e nós fomos conversando até chegar a hora do culto, e nós estudamos o assunto, e ele me deu realmente aquela apostila, e nós nunca mais paramos de estudar essa história, né? Não só as 5 vindas, mas na mesma apostila, quem tem ela sabe, ali tinha também a parábola das 10 virgens, e era uma apostila feita em xerox, né? Foi xerocado os textos dos livros, recortado e montado nessa apostila. Mas não tinha problema da simplicidade, o importante era o assunto, né? E eu me lembro, irmãos, que desde então, nunca mais eu esqueci desse assunto. Esse assunto impactou a minha vida até hoje. Toda vez que eu falo, toda vez que eu leio, toda vez que a gente estuda com alguém sobre o assunto, para mim, ele é um assunto impactante. Ele impactou a minha vida de uma maneira muito grande. Então, eu gostaria também de conversar com vocês sobre um homem da Bíblia que também sofreu um grande impacto na vida dele. Eu quero abrir a palavra de Deus aqui no livro de São Lucas, e eu quero ler alguns versos aqui, do verso 54 até o verso 62, para nós falarmos um pouco, meditarmos um pouco sobre esse homem que também sofreu um grande impacto com o assunto que nós vamos ler. Então, ele começa assim. Então, verso 54. Prendendo-o, o levaram e o introduziram na sala do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entremente, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes que o galo cante. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. A Bíblia, ela não dá detalhes do que Pedro sentiu, né? Do que ele, como é que aconteceu a história realmente com Pedro, quando ele percebeu que ele tinha realmente negado o Cristo, como Jesus tinha falado que isso ia acontecer.
Mas aqui no Desejado de Todas as Nações, a irmã White, ela fez assim ela explanou, ela detalhou, né, essa experiência de Pedro. Então, aqui nós podemos ver o quanto Pedro foi impactado com aquele olhar que Jesus deu a ele, lançou a ele, né? Diz que seus olhares se cruzaram, e naquele momento Pedro sofreu um impacto na vida dele, no seu coração. E eu quero ler com os irmãos. O texto não é muito grande, mas eu quero resumir, né, falando apenas das partes que eu achei mais importante. Aqui diz assim: à vista daquele rosto pálido e sofredor, quando Pedro olhou para Jesus, ele, encontrando o olhar de Jesus, ele não viu nos seus olhos raiva, nem mágoa, nem repreensão, ele viu só um amor muito grande. Por quê? Porque Jesus já tinha avisado Pedro, e Pedro prometeu a Jesus que nunca eu vou te negar, eu vou com o Senhor até a morte, né? Todos podem te negar, mas eu não vou te negar. Então, Jesus olhou para ele com uma grande misericórdia, né? Com olhos de perdão, olhos de amor. E aí ele conta assim a história, a irmã White, olha. À vista daquele rosto pálido e sofredor, daqueles trêmulos lábios, daquele olhar compassivo e cheio de perdão, penetrou-lhe a alma como uma seta, né? O olhar de Jesus. Despertou-se a consciência, ativou-se a memória. Pedro recordou sua promessa de poucas horas antes de que havia de ir com seu Senhor à prisão e até à morte. Lembrou-se de seu desgosto quando no cenáculo ele lhes dissera que havia de negar seu Senhor 3 vezes naquela noite. Pedro acabava mesmo de declarar que não conhecia o seu Senhor e quão exatamente lhe lera o coração, cuja falsidade nem ele próprio conhecia. Então, irmãos, é isso que nós também não conhecemos o nosso coração. Nós fazemos várias promessas, assim como Pedro fez, e muitas nós não cumprimos. Nosso coração é um coração carnal, mas Jesus conhece. Assim, Pedro ficou tão extasiado com a ideia de quanto que Jesus conhecia seu coração. Muito, coisas que ele mesmo não se conhecia. Aí o que aconteceu? Acudiu-lhes recordações em tropel. Então a sua cabeça começou a recordar muitos fatos acontecidos naquele dia. Diz, a terna misericórdia do Salvador, sua bondade, sua longanimidade, sua brandura, sua paciência para com os errantes discípulos, tudo lhe veio à memória. Lembrou a advertência: Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Refletiu com horror em sua própria ingratidão, falsidade, perjúrio. Olhou uma vez mais para o mestre e viu a sacrílega mão levantada para lhe bater na face. Incapaz de suportar por mais tempo a cena, precipitou-se, coração quebrantado, para fora da sala e avançou pela solidão e a treva, sem saber nem cuidar para onde. Encontrou-se, enfim, em Getsêmani. A cena de poucas horas antes acudiram-lhe avivamente à memória. O rosto sofredor de Jesus, manchado de sanguinolento suor e convulsionado pela agonia, surgiu diante dele. Lembrou-se com atroz remorso que ele chorara e se angustiara sozinho em oração, ao passo que os que se lhe deviam ter união naquela probante hora, estavam adormecidos. Lembrou-lhe a solene recomendação: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Testemunhou novamente a cena na sala do julgamento. Foi-lhe tortura ao coração a sangrar, saber que ajuntara o maior peso à humilhação e pesar do Salvador.
No próprio lugar em que Jesus derramara a alma em agonia perante o Pai, Pedro caiu sobre o rosto e desejou morrer. Então, irmãos, quem conhece a história de Pedro sabe que Pedro, ele carregou esse remorso, essa dor, pelo resto dos seus dias. Né? Nós vimos isso até no relato, quando ele ia ser crucificado. Ele diz, eu não mereço ser crucificado como meu mestre. Porque Pedro carregou essa amargura, essa dor que ele sentiu de ter sido tão ingrato, né? De ter negado o seu mestre. E ele foi justamente no lugar onde Jesus sofreu, onde Jesus chorou, ele ali no mesmo lugar, ele chorou amargamente. E nós também podemos recordar com essa leitura, esse momento, né, em que Jesus convidava seus discípulos para orar junto com ele, nós podemos lembrar que esse assunto, a irmã White, ela diz que essa experiência é a nossa experiência, a experiência da Igreja de Deus, que viveria nos últimos momentos. Nós sabemos que o nosso tempo está breve, e que dormir agora é muito perigoso, né? Aquele que dorme, aquele que descansa numa quietude, sem se preocupar com o momento presente, né? Com o juízo, ora, acontecendo no santuário, nós sabemos, irmãos, que é perigoso demais, né? Pedro começou a recordar naquele momento também que se eles tivessem ouvido o conselho de Jesus, tivessem vigiado, eles estariam sofrendo menos, eles saberiam o que estava acontecendo, porque Jesus tinha falado para eles, né, que ele ia morrer, né, mas ele ia ressuscitar. Mas como eles não vigiaram, não oraram, não acompanharam, né, todo aquele trajeto de sofrimento de Jesus, eles quase perderam a salvação. Pedro, eu não sei quem que uma vez comentou, acho que foi, não sei se foi o irmão Orlando, que se Jesus não tivesse intercedido, Pedro realmente teria sofrido graves perdas, né? Teria até podido perder a sua salvação. Então, Jesus realmente interveio nas tentações, não deixou Pedro sozinho. E isso Pedro carregou o restante dos seus dias, né? Então, eu acredito que o olhar de Jesus impactou Pedro e mudou a vida de Pedro. Nós temos na palavra de Deus muitos assuntos impactantes. E eu quero ler 2 versículos também, de São João 17, que os irmãos já conhecem. Mas todos nós sabemos que São João 17 é a oração que Jesus fez por seus discípulos antes de subir ao céu, né? Então, tem 2 versículos nessa oração que eu acho assim, que, quando eu leio, isso traz um calor no meu coração. Para mim, são verdades que causam impacto na nossa vida. Então, eu quero ler o verso... Deixa eu ver aqui. O verso 9, que diz assim: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Irmãos, Jesus aqui, eu creio, quando eu leio isso, eu vejo Jesus nos céus, né, como nosso advogado, ainda orando por nós, ainda intercedendo. E ele disse que ele não estava rogando naquele momento pelos do mundo, não, mas ele rogava pelos seus, né, pelos discípulos. Aí no verso 20, ele diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Irmãos, quem não fica assim emocionado ao ler esse versículo? Nós estamos incluídos nessa oração. Jesus orou por nós também. E eu quando leio isso, meu pensamento
vai lá para o trono da graça, onde Jesus está oferecendo o seu sangue por cada um de nós, onde o juízo está a desenrolar, onde os nomes estão expostos diante de Deus, e a qualquer momento ele pode chamar o meu ou o seu nome. Nós não sabemos quem vai ser chamado primeiro, ou quando isso vai acontecer, mas o que nós sabemos que tudo isso está às portas, isso nós podemos ter certeza, não é verdade? Eu acredito que todos nós, né, povo de Deus, nós temos momentos impactantes que nós lemos alguma coisa que criou esse impacto na nossa vida, que nos fez deixar o mundo, que nos dá ânimo, que nos dá coragem para tomar decisões ao lado da verdade, enfrentando o que estiver que ser enfrentado. Então, eu acredito que Pedro, também na sua carta, 1 Pedro, eu não vou ler, só vou citar, ele fala assim, que já é tempo que se comece o juízo, né? E se primeiro comece por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes? Vocês já pensaram nas palavras desse verso? Eu sinto um frio no meu coração. Quando eu sinto fraqueza em mim, na minha carne, nos meus desejos carnais, eu me vejo nesse momento assim, será que eu vou incorrer entre os desobedientes? Não, eu não quero, eu quero que Jesus tenha prazer de olhar e de me defender diante do Pai. Ele vai me defender, eu tenho certeza disso. Então, irmãos, é isso, eu acredito que quando a palavra de Deus cria esse impacto em nosso coração, é o momento que nós temos coragem de tomar decisões na nossa vida, de deixar tudo, de deixar o mundo, de deixar pessoas, né, para seguir a Jesus, para obedecer a sua palavra. Porque o juízo vai começar por quem? Pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim do desobediente? Né? Isso é o que Pedro diz. Então, eu vou perguntar uma coisa para vocês, queridos. O que é que na palavra de Deus mais criou um impacto no seu coração? Eu quero ler. O que foi que me impactou naquele dia, quando eu ouvi pela primeira vez falar desse assunto do juízo? Que até hoje eu guardo isso dentro de mim, e é muito raramente o dia que eu não me lembro disso. O dia em que eu passo um dia e eu me sinto mal, porque quando chega a tarde, eu fico pensando, puxa, mas eu não me lembrei nem um momento hoje de que nós vivemos num tempo solene, num momento de angústia. Nós estamos como aqueles discípulos. Se a gente pegar, olha, se vocês quiserem ler o assunto de Pedro, está lá no Desejado de Todas as Nações, lá quase nos últimos capítulos, e os irmãos vão ver que eles sofreram todo aquele problema, né, aquela tristeza. Pedro sentiu-se envergonhado, humilhado, porque o seu mestre se deixou entregar. Ele não entendeu a obra de Jesus. Sabe por que eles não entenderam? Nem Pedro, nem os outros apóstolos, porque o maior desejo daqueles discípulos era que Jesus tomasse o trono, subisse ao trono. Era esse o desejo deles, a ansiedade que eles tinham. Tudo eles faziam, eles estavam certos de que Jesus ia subir no trono, ia ser coroado, né? Rei lá da nação judaica. Eles não compreenderam. Por quê, irmãos, que eles não compreenderam? Por que Jesus disse para eles assim, olha, eu tenho tanta coisa para falar para vocês, mas vocês não estão prontos para ouvir. Vocês não estão preparados para ouvir. Mas porque Jesus sabia que eles carregavam no coração outro desejo. Eles não entenderam qual era o reino que Jesus tinha trazido,
né, o reino da graça. Jesus queria implantar no coração de cada um a salvação por meio da fé. Mas eles sofreram porque eles colocaram aos seus gostos, suas ambições, acima de tudo. E é por isso que, às vezes, nós também nos tornamos pessoas decepcionadas. A gente fica decepcionado com outro ser humano, nós ficamos decepcionados quando um negócio não dá certo, nós ficamos decepcionados com as notícias que estão aí fervendo na internet sobre coisas que nós sabemos que vai ser uma perseguição feroz sobre nós. Mas, irmãos, tudo isso é coisa carnal. Porque, na verdade, o que Jesus tem prometido para nós é que a graça basta. A minha graça te basta. A minha graça vai te aperfeiçoar, vai te tornar capaz. Então, nós não podemos esquecer desse principal detalhe. Por quê? Se nós colocarmos outras coisas acima dessa preocupação, desse foco, que é o tempo solene que nós estamos vivendo. Porque, olha, irmãos, há mais de 40 anos atrás, eu tinha 29 anos e eu já estou completando 72 anos, irmãos. E a palavra é a mesma. Solene são as cenas ligadas à obra final da expiação. Que obra final, irmão? Nós sabemos que a obra final é nós. É nós. Está focado em mim e em cada um dos irmãos. A obra final é o meu julgamento, é o seu julgamento. Aí fala assim mais. Momentosos os interesses nela envolvidos. O juízo, ora, se realiza no santuário celestial. Há muitos anos essa obra está em andamento. Breve, ninguém sabe quão breve, né? Passará ela aos casos dos vivos. Na augusta presença de Deus, nossa vida deve passar por exame. Atualmente, mais do que em qualquer outro tempo, importa toda alma atender à demonstração do Salvador. Vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o dia, o tempo. E se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Pois é, irmãos. Esse assunto foi lá, há mais de 40 anos, tão impactante na minha vida, irmão, que me deu forças para continuar. Porque eu não sei como foi que eu cheguei até aqui. Se eu ficar querendo me lembrar de tudo, eu não sei como foi. Eu sei que algo me impeliu, algo me conduziu, esse poder de Deus, essa força que eu recebi, quando eu descobri essas verdades que nós cremos hoje. Nós cremos, não é, tantas coisas, isso aqui foi o começo da minha jornada, junto com os irmãos. Essa foi uma jornada que se iniciou. Eu me lembro de todos vocês que estão aí na tela, a Vilma era uma mocinha jovem, estava noiva do Niquinho, a Sueli nem existia, o Mateus não tinha nem nascido. O irmão Orlando era bem mocinho, seus cabelos eram bem pretinhos, a Bianca era uma bebezinha. Então, irmãos, quantos anos isso já passou? Mudou alguma coisa nesse assunto, irmãos? Para mim, não mudou. Eu ainda continuo com a mesma expectativa que Jesus vai voltar logo. Eu me lembro que eu, não só eu, todos que pregavam essa mensagem, a gente tinha tanta certeza que Jesus ia voltar logo. Poucos anos nós falávamos. E o tempo foi passando, e Deus ia nos mostrando por que ainda não veio. Ele mandou mensagens, uma em cima da outra para nós, nos confortando, nos beneficiando, nos fortalecendo, nos unindo, para que nós chegássemos até aqui. E eu creio, de todo o meu coração, que nós estamos agora, assim, na reta final. E nós devemos pensar muito nesse assunto.
muito, porque eu acredito que todos os avisos que nós recebemos, todos os estudos, todos os textos que nós temos estudado, irmão, só nos dirige para isso, para nos preparar, para nos santificar e para fazermos mais a vontade de Deus, nos preocuparmos mais em fazer a vontade de Deus do que as coisas vêm, as coisas elas vão acontecendo de acordo com a nossa aceitação. Por quê, irmãos? Que Jesus não veio ainda? Eu falo que é porque não chegou o tempo, eu falo que é porque ele tem propósitos. Hoje eu vejo muita gente assim, tão assim, ansioso, né, por causa das notícias que a gente vê pelas internets, mas eu falo assim, sempre, Deus tem um plano maior. Deus tem um plano maior. Nós não conhecemos o plano de Deus? Nós temos que ter o foco nos planos de Deus. Eu estou pronto para aceitar os planos de Deus como eles são, como Deus tem colocado na minha vida esses planos. Eu faço parte desses planos de Deus. Então, irmãos, eu queria muito ter falado isso com vocês. Eu sei que é um assunto, né, que todo mundo vai falar, é um assunto muito batido. Não, não é. Para mim, nunca esse assunto vai ser um assunto batido. Uma vez uma pessoa falou assim, eu não vou na conferência, não, é só o mesmo assunto. É só parábola, aqueles irmãos só sabem falar em parábola. Eu falei, mas você entende toda a parábola? Se você entendesse, você ia querer escutar cada dia mais. Porque é um assunto que todos os dias cria uma ansiedade no meu peito, uma vontade que Jesus volte logo, um desejo enorme de morar no céu. Se os irmãos também têm a sua experiência impactante, né? Que verso impactou a sua vida na Bíblia? Eu tenho um verso preferido, que desde que eu comecei a ler a palavra de Deus, esse verso é o meu verso que eu não esqueço nunca. Sabe qual é, irmãos? O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar um dia perfeito. Então, ninguém chega assim e já fica sabendo de tudo. E nós temos que, cada dia, buscar aprender mais, entender melhor os planos de Deus. Porque Satanás tem seus planos, mas os planos de Deus são maiores. O que é que diz lá em Jeremias? Eu sei o que eu penso de você. Eu sei o que eu quero para você. Eu vou te dar aquilo que você espera também. É tudo coisa boa, não é nada de ruim o que Deus quer para nós. Que Deus possa abençoar, irmãos, cada um de nós nessa noite, e que nós possamos realmente pensar mais, focar mais, né? Deixa a palavra de Deus. Eu acredito que a Bíblia toda, inteira, ela é um livro impactante. Ela é um livro impactante. Cada coisa, cada verso da Bíblia, ela cria um impacto em nosso coração. E esse impacto, irmão, é coisa que vai nos impelir para frente, para uma maior obediência e para um melhor preparo. Que Deus abençoe a todos, que a paz de Jesus seja com cada um e que nós possamos, cada dia, buscar, deixar esse primeiro amor, esse amor que aquece o coração, cada dia mais forte, cada dia mais unido com Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém.